Bom dia, irmãos. Mais um dia, né? Mais um domingo, né? Mais um domingo na presença do Senhor. Hoje vamos fazer Jeremias capítulo 9. Vamos fazer 3, 4 e 5. Não, 3, 4 e 5. O 3 fala: E estendem a sua língua como se fosse o seu arco, para a mentira. Fortalece-se na terra, mas não para a verdade. Porque avançam de malícia em malícia e a mim não reconhece, diz o Senhor. E o 4, guardai-vos cada um do seu amigo, e de amigo nenhum vos fiéis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. O 5, e zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade, ensinam a sua língua e falam a mentira. Andam ser cansado em obra perversamente. Desculpa, irmãos, perversamente. Então fala de Jeremias, né? Capítulo 9, que eles encurvam, né? O capítulo 1. Eles encurvam a sua língua como seu arco para a mentira e não prevalece pela verdade na terra, né? Porque procedem de malícia em malícia e não me conhece, diz o Senhor. O profeta mostra que o povo usava a língua como uma arma, atirando mentiras como flechas. A verdade desapareceu, né, irmãos? Então Deus está falando, o povo está armando e atirando mentira como flechas, né? E a verdade desapareceu do meio deles. O mal se multiplicava do meio deles. E o problema principal não conhecia mais a Deus. Estavam distante da vontade do Senhor. Então, é o que Deus está falando nesse versículo 1, né? Que o povo estava na malícia, né? É o que o povo mostra que usava a língua como uma arma, né? Eles atiravam mentira como flechas, né? E a verdade desapareceu. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque fica na malícia, fica na mentira, né? E a verdade que tem que prevalecer, ela some. Por quê? A mentira acaba abafando a verdade. Então, a gente tem que viver na verdade, né? Na verdade e com Deus, porque o Senhor diz, eles atiram flechas de mentiras para todo lado, né? E o Senhor diz, eles não me conhecem mais. Então nós devemos segurar a língua, né? E não ficar na mentira, porque a pior coisa que tem, irmãos, é a mentira, né? A mentira, você não chega muito longe com a mentira, né? Então devemos falar a verdade, é o que Deus está falando. A verdade desapareceu do meio deles, né? E o mal se multiplicava. O problema principal não conhecia mais a Deus, estava distante da vontade de Deus. E o que prevalecia no meio deles era a maldade, era a malícia e era a mentira. Devemos viver na verdade. Amém, irmãos? Esse é o versículo 3. E o versículo 4 está falando, né? Que para a gente guardai-vos cada um do seu amigo, né? E de irmão nenhum vos fiéis, porque todo irmão não passa de um Jacob, e todo amigo anda caluniando. Olha o que Deus está falando. A corrupção moral era tão grande que ninguém podia confiar em ninguém, né? Até entre irmãos
havia enganos e traições, né? Mostrando como a mentira se tornou parte do povo, né? O nome Jacó, que apresenta astúcia, engano, né? E mostrava que a mentira se tornasse parte do povo, né? Cada de parte do povo. Então é o que Deus está falando, irmãos, que a corrupção moral era tão grande que ninguém podia confiar em ninguém. Não, porque tudo que vinha, né, das pessoas era engano, né? Tudo que saía pela boca era mentira, né? E como Deus está falando na palavra, ninguém podia confiar em ninguém, nem no amigo, e pior ainda no irmão, porque do irmão vinha o quê? Que Deus está falando? Vinha mentira, né? Vinha traições, né? Havia enganos também entre os irmãos. Então, nesse capítulo 4, o que Deus fala, que os irmãos, que a gente deveria confiar, né, irmãos, ter mais afinidade, nessa época aqui já não podia confiar, e como hoje também, né? Não pode confiar no amigo e muito menos no irmão, porque vem o engano, vem as traições, né? Então a gente deve confiar em quem? Só em Deus mesmo, que é o único que vai nos proteger, né? E é o único que nós podemos confiar em Deus, porque Deus não vai nos trair. Deus é verdadeiro, Deus está na nossa vida para nos proteger, né? O que Deus fala, Ele cumpre. E as pessoas aqui, né, irmãos? O que as pessoas falam, eles não cumprem, né? São palavras enganosas, que chega lá na frente, você está confiando na pessoa, né, irmãos? E eles acabam voltando atrás e não fazendo o que eles falaram que ia fazer, né? Então devemos somente confiar em Deus, que é o único e verdadeiro Deus vivo. É só nele que nós podemos confiar, né? Eles falam desse capítulo 4, né? Eles vivem caluniando e é uma corrupção moral, né? É tão grande que ninguém podia se confiar em ninguém. Então devemos confiar só em Deus, né, irmãos? Esse é o 4. E o 5, eles zombam cada um do seu próximo e não falam a verdade, ensina a sua língua falar a mentira, né? E cansam-se de proceder perversamente. O povo não apenas, né, mentia, mas ensinavam a mentir, tornando o pecado algo natural entre eles, né, irmão? Eles se cansavam de fazer o mal, mas não paravam, né, mostrando o quanto o coração estava endurecido de tantas mentiras. O que eles faziam era zombar, né? É o que falam. Ensinavam a sua língua a falar a mentira. Então viviam na perversidade. O povo não apenas mentiam, né? Eles eram perversos, né? Então é o que está falando aqui, irmão. Fazer o mal e não paravam de mostrando o quanto o coração deles também já estavam duro, né? De tantas mentiras. Eles lançavam mentira, eles ensinavam mentira, eles zombavam cada um do seu próximo e não falavam a verdade. A sua língua era falar apenas a mentira. Aqui, irmãos, fala da mentira, né? Como antes, até aqui na Bíblia falava da mentira, né? Como eles zombavam, eles ensinavam, né? A sua língua, que era falar mentira, nesse capítulo de Jeremias 9. Então, o coração deles acabou se endurecendo, né, irmãos? É o que eu entendo desses 3 versículos, que revelam uma sociedade completamente corrompida,
onde a mentira substituía a verdade. Confiança desapareceu entre eles, irmão. Quando o homem se afasta de Deus, a maldade se torna rotina e o coração, acaba se endurecendo. Então devemos viver, irmãos, na verdade, confiar no Senhor, ler suas escrituras, está tudo aqui, na Bíblia. Então devemos falar só a verdade, porque a mentira nos leva só a cair, Você não consegue ir para frente. A mentira não é de Deus. Quem inventou a mentira foi o inimigo. Então devemos falar a verdade, porque a mentira é do inimigo, irmãos. Vamos falar somente a verdade. Glória a Deus. É o que eu entendo, irmãos, desses 3 versículos de Jeremias, capítulo 9. Hoje é o que eu tenho para falar desses 3 versículos. Amém, irmãos? Vamos falar só a verdade e confiar no único Deus que nós temos, que é o que eu confio, o Deus vivo, o que nos salva e nos tira do fundo do poço. Amém? Glória a Deus. Tenha um domingo abençoado e um domingo abençoado e na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe.